Começa agora. Espiritismo em Casa. Palestras espíritas para equilibrar o seu dia. Então vocês vejam, nós nos permitimos coisas na sociedade que parecem normais, mas que podem estar trazendo algum prejuízo para o indivíduo. De vez em quando eu tenho a intenção que aumenta e diminui. Não? Tá legal? Bom, então esse personagem, ele desencarnou antes do tempo pelo excesso de uso da energia vital. Essas coisas que a sociedade permite ou que sugere como normais, elas têm que ser revisadas. Por exemplo, nós poderemos nos permitir entrar na lamentação quando alguma coisa boa não está acontecendo, ou quando alguma dificuldade se apresenta em nossa vida. E nós ficamos nos lamentando. E aí lembramos André Luiz, quando ele recebe a visita do ministro Clarencio em nosso lar, recém-desencarnado, e quando o benfeitor vem, André Luiz começa a despejar em cima dele todo o seu sofrimento, porque ficou minha esposa e os 3 filhos, não era hora de eu desencarnar, eu lutei, e vai lá se lamentando. E o benfeitor fala, André, você quer se dar bem aqui? Ele fala que sim. Então, para de se lamentar, porque lamentação é doença mental grave e de curso difícil. Olha que interessante isso. Nós nos permitimos ficar na lamentação como se estivéssemos fazendo uma catarse. E nós justificamos. Eu tenho que colocar para fora. Eu tenho que colocar para fora. E esse colocar para fora vira um vício. O vício se torna um hábito. E começa a fazer parte da personalidade, é incorporado esse hábito. Numa sociedade patológica parece normal. Mas qual é o problema? Tem que colocar para fora, senão eu posso ter algum treco, eu posso ter um AVC, posso ter um ataque. Não é? Então são noções falsas, porque quando eu estou me lamentando, eu estou exteriorizando informações. Os nossos pensamentos, eles saem carregados de emoções, de imagens, de energias tóxicas ou energias construtivas, que vai perturbar o funcionamento do nosso corpo, que vai trazer uma série de problemas. Mas vamos lá. Perambulamos por lá, diz o benfeitor, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequente até mais de nossas possibilidades. Imagina isso. A gente vem com um plano, 50%, 60%, 70% é gasto com coisas desnecessárias. Em muitas ocasiões prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Então, isso daí vai gerar o quê? Vai gerar transtorno na personalidade. Vai refletir no corpo, vai somatizar. Antes de mais nada, vai pegar o perispírito. Então, se nós vamos provocando esse desajuste no perispírito, estamos complicando a nossa lucidez. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira... Tinha que desligar. Só um minutinho. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira de operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quanto lhe apraz o regresso à crosta e planejar missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Bom, então,
algumas vezes quando nós oramos, pedimos auxílio à espiritualidade e algumas vezes não somos atendidos, tem que ver se nós somos merecedores. Como mostra aqui, o completista ele se torna merecedor de poder escolher um corpo sadio, equilibrado, que ajude ele na tarefa que ele planejar. Ou ele pode ir para círculos mais altos de evolução. Então, em nossa existência, quando não recebemos o que queremos, pode ser por falta de merecimento. Se nós começarmos a fazer o bem, a nos engajarmos no programa do crescimento, então as coisas podem acontecer. Agora, vai acontecer de acordo com as nossas necessidades, não necessariamente de acordo com os nossos desejos. Porque nem sempre aquilo que desejamos é o melhor para nós. Então, até nisso nós temos que discernir o que é bom para nós. Quando é programado a reencarnação do indivíduo, é avaliado a ficha evolutiva dele. Quais são as tendências dessa personalidade? Quais são as qualidades? Então é avaliado isso para que ele tenha êxito. Eu vejo que essa colocação do Manassés, ela serve para a gente pensar no paradigma de vida que nós temos. Por conta desse engajamento na sociedade materialista, dos apelos sociais, há uma tendência de nos identificarmos com esse programa social e quando nós nos identificamos, nós temos a impressão que a vida se reduz a isso. E aí o indivíduo deixa de cuidar do principal, que é o seu crescimento. Então, é uma mudança de paradigma. Não, espera, a minha existência é importante. Como que eu estou cuidando dela? Eu não sei como que você está consigo mesmo, se você está alinhado com alguma meta que você estabeleceu, com alguma intuição, ou se você acha que simplesmente as coisas vão acontecendo na sua vida, à deriva, sem que você esteja no controle. No livro Reencarnação, Divina Bênção, o espírito Marcelo Rios, quando estava reencarnado, ele foi um psicólogo social. Ele se tornou materialista, porque ele trabalhava em comunidades no Rio de Janeiro, onde ele via de perto a pobreza, e ao desencarnar passou pelas suas experiências diversas, no extrafísico, até chegar numa cidade espiritual, onde ele começou a acompanhar a programação reencarnatória de algumas pessoas. Aí ele começou a perceber que havia sentido naquilo que ele via enquanto encarnado, as dificuldades, as restrições, as doenças, na programação reencarnatória que era elaborada no plano espiritual. E ele acompanha o caso de uma pessoa que ele se chama Nestor. A programação dessa pessoa demorou 26 anos. No programa reencarnatório dele, fariam parte 53 pessoas. Se ele falhasse nessa programação reencarnatória, ele iria comprometer os próximos 400 anos. Por que eu coloquei em pauta essa colocação do Marcelo Rios? Você acha que a sua vida aconteceu movido pela sorte ou pelo azar? Ou pela casualidade? Nós temos a tendência de olhar para o outro e falar, nossa, essa pessoa tem uma missão muito importante. Nossa, tal pessoa é equilibrada, ela deve estar bem sintonizada com a espiritualidade.
parece que só nós não temos importância. Eu não sei o que acontece aí, se são sentimentos de inferioridade que o indivíduo adota, se são reflexos do seu inconsciente, de vivências amargas, que quando emergem do inconsciente para o consciente, gera esse desajuste. Os nossos sentimentos de inferioridade, as nossas neuroses, os conflitos, eles vêm de experiências. Alguma experiência, alguma vivência que nós tivemos, fica marcado dentro da pessoa, e isso gera um auto-julgamento. E esse auto-julgamento propõe uma reparação. Essa coisa dentro da nossa mente funciona mais ou menos assim. Você fez a coisa errada, você tem que ser punido para se redimir daquele erro. O lance é que chega uma hora que isso daí começa a extrapolar. Nós temos que parar com esse processo. Como diz Joana de Ângeles, a culpa tem a finalidade de frear. Opa, espera aí, pisei na bola. Deixa eu me modificar. Não é para a pessoa ficar se autopunindo incessantemente. Como se isso fosse resolver. Ela se desajusta ainda mais. Porque quanto mais ela se fustiga, quanto mais ela se incrimina, ela vai provocando desordens, desajustes. E ela pode virar uma auto-obsessora, que logo vai ser assessorada por um obsessor que vai incrementar a ideia na cabeça dela. Realmente você tem que ser punida, você não merece ser feliz, você tem que sofrer. Você sabia e fez errado. Olha, isso daí tem cheiro de pecado. Cheiro de pecado, é coisa que ainda está no nosso inconsciente desde a Idade Média e até antes disso, e que não foi solucionado. Nós temos que ter um outro esquema, aí é a mudança de paradigma. E o Espiritismo traz essa proposta. Ele não propõe para que nós façamos esse autoflagelo como meio de reparação. A proposta do Espiritismo é fora da caridade não é amor, não há salvação, ou seja, fora da prática do bem, fora dessa mobilização do amor, não se evolui. Então é um paradigma diferente. Para ilustrar um pouquinho mais essa questão, no livro Sexo e Destino, no Instituto Almas Irmãs, que é um hospital-escola, o benfeitor Belinto, ele dá a seguinte informação. O Almas Irmãs tem 82 anos de existência. O livro foi escrito em 63. Então, ele já tem 100 e poucos anos de existência. Ele tem uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas. De cada 100 reencarnantes, 18 são vitoriosos. 22 ficam melhorados. 26 muito imperfeitamente melhorados. 34 onerados por mais dívidas. Eu não queria causar insônia em você, mas foi inevitável. É interessante esses números, não é? Quem tiver mais interesse, no livro Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda também traz bastante informações sobre a programação reencarnatória, e ele fala que o índice de fracasso é muito grande. Então, aí nós voltamos à reflexão nesse modelo social. Quando nós somos socializados, nós engolimos garganta abaixo esse esquema social que tem uma série de informações alienantes, que deixam o indivíduo perdido. E é claro que vai mexer com o egão,
né? São valores bem ligados ao ego. Nós nos encantamos e cuidamos mais do corpo e do nosso status social do que do espírito. Nós somos seres imortais, nós não somos corpos. Não quer dizer que nós estamos desdenhando o corpo, não, o corpo é bacana. Ele é o nosso instrumento de crescimento. Mas nós não somos o corpo. Vamos em diante. Joana de Ângeles, então, vai dizer que o nosso estágio na Terra é uma oportunidade especial. É especial. A sua reencarnação é muito importante. A sua vida, o seu corpo, o seu meio social. Se você não tem o status que os seus parentes ou amigos têm, que você acha que é importante, se você não tem um corpo perfeito como pessoas que seguem a ditadura da moda e você não tem e acha que isso é um impedimento, seria interessante você fazer uma revisão, porque estas condições são meios do crescimento. A importância está em você ser quem você é. Não o título que você carrega, não os diplomas, o dinheiro que você tem, o carro. Não é você. Nós temos que resgatar isso. Nós somos importantes. Isso não quer dizer que nós vamos resvalar na onipotência. Ah, agora você é onipotente, acha que é melhor do que todo mundo. Não é isso. É reconhecer o nosso valor. Ora, como que uma pessoa que se maldiz, que se subestima, que se compara negativamente com os outros, como que ela pode caminhar bem na existência? Aliás, eu trago essa reflexão dentro do centro espírita. Como uma pessoa que se subestima pode fazer o bem para o outro? O que ela vai passar? Qual é o modelo de vida que ela está passando para o outro? O legal é assim, né? Que a leitura da psicologia é o seguinte: essa pessoa está projetando o seu mundo interno. E ela acha que está sendo realista. Ah, eu sou realista, olha aí a realidade. Mas por que na realidade dela ela só enxerga isso? Por causa da projeção. Porque se ela tivesse um conteúdo mais bacana, mais iluminado, ela ia ver as coisas legais que tem no meio desse tumulto, no meio dessa confusão. Então nós temos que fazer essa revisão. Continuando, Joana de Ângeles. Então, o estágio na Terra é uma oportunidade especial para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos aqui para crescer, não é para sofrer. O sofrimento é resultado dos nossos equívocos. Mas o objetivo final é o crescimento e trabalhar na obra de Deus, como está lá no Livro dos Espíritos. E diz Joana de Ângeles para nos esforçarmos para aproveitar cada momento superior da nossa existência evolutiva. Algumas pessoas caem numa rotinização da vida, às vezes estão desempregadas, estão no meio de uma separação, de filhos que vão embora, filhos que são rebeldes, que usam droga, e tudo isso traz sofrimento, é claro. Mas aí que está. Por que o completista ele consegue ter uma visão diferente? Ele não reduz o seu olhar na coisa em si mesma. O espírito Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele fala: nós temos que sair dessa visão parcial, unilateral, de perceber só os efeitos. Nós temos que ter uma visão de conjunto, de ver os efeitos e as causas. E ele vai dizer: no mendigo, nós vemos um pobre sofredor. Mas qual é a causa dessa situação que ele se encontra? Qual é a causa? O que levou àquela situação? Então, nestes sofrimentos que nós estamos experimentando, que faz parte do cardápio evolutivo, qual é a causa? Não é? O que esta situação está trazendo para o indivíduo? O que ela está trazendo? Não é uma coisa vazia, que acontece e não tem função. Não. Um benfeitor em André Luiz, ele fala que Deus não cria nada em vão.
Ora, se Deus é onisciente, é a bondade suprema, tudo que promana de Deus é perfeito. Então, se nós não estamos alcançando o que está por trás das coisas, se não sabemos fazer uma leitura fidedigna, não quer dizer que o mundo está errado. Não quer dizer que estamos sendo injustiçados. É que nós não estamos alcançando o que está acontecendo. Atrás disso tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Para quê? Não é o porquê, é o para quê. Para que isso está acontecendo? Qual é a finalidade? Continuando. O processo evolutivo é realizado através de etapas que proporcionam o aperfeiçoamento moral, a liberação dos atavismos perturbadores, a conquista dos bens eternos. Olha só, essa realização por etapas. Você pode ter programado trabalhar mais numa área do que em outra. Você pega uma mãe que às vezes ela quer cuidar de 3, 4 filhos e esses espíritos têm compromisso com ela. Ela pode trabalhar no aperfeiçoamento da sua maternidade. O outro pode trabalhar na área industrial, empregando pessoas, dando condições de crescimento. Ele pode trazer uma série de crescimentos nos seus funcionários. No livro Jesus Gonçalves, quando ele foi rei visigodo, isso há mais de 1.500 anos atrás, quando ele reencarnou aqui no Brasil, como o Jesus Gonçalves, lá vai dizer que demorou 1.500 anos para ele reparar os danos sociais que ele provocou no passado. E uma série de subalternos dele, quando ele era rei, reencarnaram também lá no leprosário. E ele, como líder, ele tinha naquele momento a função de ajudá-los no crescimento pessoal. Então você pega empresário que ele pode estar promovendo o crescimento de pessoas. Não é? Então, qual é a sua tarefa? Em que você está trabalhando? Tem alguma área que talvez deva receber mais investimento. Mais investimento. Pode ser no crescimento pessoal. Se você carrega conflitos pessoais que dificultam a sua relação com a vida, então pode trabalhar esses aspectos. Você não precisa ficar assim até o final da vida. Gente, excetuando a expiação, a prova é reversível. A prova muda. Se não for transtorno de personalidade, que é diferente, né, o indivíduo pode trabalhar os seus aspectos pessoais. E olha, a Joana de Ângeles fala aqui que nesse processo reencarnatório, o indivíduo trabalha a liberação dos atavismos. O que é isso? Digamos que você queira ser feliz. Obviamente está buscando isso, quer ser feliz, quer ser lúcido, mas percebe que alguma coisa emperra. Parece que as coisas não vão. Esses atavismos precisam ser colocados para fora. Os atavismos são as coisas erradas que nós fizemos. Poderíamos chamar de débitos que carregamos internamente, que não conseguimos fluir com a vida enquanto esses empeços internos obstam o crescimento da pessoa. Deu para entender? No livro Ação e Reação, tem um caso interessante de 2 benfeitores espirituais, já estão trabalhando no bem. Mas chega uma hora que eles começam a perceber que eles não conseguem ascender em planos mais elevados. E eles vão conversar com o benfeitor. O benfeitor pede para que se verifique a ficha evolutiva deles. E nessa verificação, vão ver que eles têm débitos de 500 anos atrás que ainda não foi resolvido. De posse dessa informação,
eles vão resgatar aqueles débitos. Há 500 anos atrás, eles jogaram pessoas num buraco lá. E, na vida presente, eles entram na aeronáutica, ajudando o progresso da engenharia da aeronáutica, e eles sofrem de um acidente de avião. Eles resgataram do mesmo modo que fizeram com as suas vítimas, caindo das alturas. E, a partir daí, eles conseguiram apressar os seus passos evolutivos. Lembrando também do caso da Laura no livro Nosso Lar, que eles fazem uma regressão de 300 anos de memória integral, a Laura e o marido dela. De posse desses 300 anos de memória integral, eles viram quantos débitos eles tinham com a sociedade. E eles vão resgatar. É aí, gente, que a coisa começa a funcionar. É aí que a personalidade começa a crescer. Enquanto carregamos esses empecilhos internos, as dívidas, nós não conseguimos ser senhores de nós mesmos. Tem uma frase do Jung que diz o seguinte: tudo aquilo que está inconsciente é destino. Tudo que está inconsciente é destino. Ou seja, aquilo que está inconsciente em nós direciona a nossa vida. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte: imagina que você tenha passado por um trauma há um tempo atrás. Você perdeu alguém, passou por uma doença, desencarnou alguém que te machucou bastante e não curou. Muito bem, passa o tempo, você esquece, mas aquilo está no inconsciente. Hoje você está levando a sua vida, está conversando com alguém ou está vendo um programa de televisão e sai um assunto que tem a ver com aquele seu trauma de um tempo atrás. Assim que você começa a ouvir aquele assunto, você começa a sentir uma sudorese, palpitação, um medo, uma coisa esquisita. Aquele assunto foi o gatilho que evocou no inconsciente aquilo que não estava resolvido. Quando aquela memória vem, desconcerta a personalidade. Agora imagine o seguinte: nós temos várias situações não resolvidas dentro do nosso inconsciente, de muitas existências. Será que não é por isso que de vez em quando nós nos desconcertamos sem entender direito? E o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, às vezes você vê a silhueta de uma pessoa, o timbre de voz, uma situação que te dá uma mexida. Esta situação é gatilho para que conteúdos do inconsciente venham para o consciente. E aí a pessoa fica... E o Jung fala que o indivíduo ele fica possuído por essas memórias. É como uma possessão. Ele fica possuído. Porque a gente poderia chamar também de surto. A pessoa surtou. Portanto, não adianta só o indivíduo fazer cursos de autoajuda, leituras de autoajuda, terapias que são, para mim, me parece que são paliativas, elas não resolvem, o que resolve é o crescimento da pessoa. Enquanto o indivíduo não equaciona suas questões internas, ele continua com fragilidades. A fragilidade está aqui dentro. Nós precisamos crescer, elaborar esse material, para que eles não sirvam mais de gatilho. E diferente deles, nós desenvolvemos qualidades que fortalecem a personalidade. Então, Joana de Ângeles propõe aqui o indivíduo trabalhar, colocar para fora esse material. Porque senão ele vai gerando uma série de tormentos na personalidade. E aí também está a matriz, que o Manuel Filomeno de Miranda fala, as matrizes obsessivas. Então você imagina, eu estou aqui numa boa, o obsessor chega aqui, a energia dele já é o gatilho. Como eu tenho a matriz lá dentro, ou seja, eu tenho a informação, eu tenho o registro das minhas indisposições com ele, a presença dele já mexe
nesse material e eu me desconcerto. E ela propõe aqui, então, a conquista de bens internos. Equilíbrio é uma conquista. Autoconfiança. Como se obtém isso? Se exercitando. Não tem milagre. Se você quiser tocar violino, basta você se inscrever numa escola? Não. Você tem que ir lá, treinar, 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 para ir incorporando aquele conhecimento. As qualidades que nós queremos em nossa personalidade têm que ser exercitadas constantemente. Imagina, eu estava falando da mãe, imagina uma mulher que reencarna há 10 vidas como mãe. As qualidades maternas dela vai ser muito grande, porque aquilo está bem desenvolvido. Tem um caso de André Luiz, que tem uma obsessão simbiótica, que o espírito está grudado no obsediado, que está acamado. Quando André Luiz vê aquilo lá, ele fala, puxa, nós não podemos afastá-lo do obsediado? E o benfeitor fala, André, neste caso o conhecimento não basta. Só o amor resolve. E aí eles chamam a benfeitora Cipriana. Quando a Cipriana entra no ambiente, os dois, obsessor e obsediado, eles se comovem, eles se alteram com a presença da benfeitora. Por quê? Porque ela tinha muito amor. E André Luiz fala dessa percepção que ele teve. Parece que ele estava na frente da mãe dele, André Luiz diz. E o obsediado e o obsessor também. Porque ela emana, ela vivencia, ela faz tantas vezes isso, cuidar dos outros, que essa, digamos, aptidão está muito desenvolvida nela. Então, você quer ter confiança, quer equilibrar o seu mundo interno, o que você está fazendo? Nós ainda estamos brigando muito com a televisão, com o chefe, com os obsessores, com o nosso corpo. O que nós estamos fazendo que gera desarmonia interna? E o que podemos fazer para gerar harmonia? Então, depende daquilo que nós estamos empenhados para que isso se fortaleça na personalidade. Diz Joana de Ângeles que a viagem corporal possibilita a aquisição da plenitude, a inteireza. Nós não somos somente o ego, não somos somente o corpo. Nós somos um espírito reencarnado que estamos num corpo. Essa visão é mais abrangente do que essa visão fragmentária da pessoa que nós somos. E muitos de nós até nos autodenominamos segundo as doenças que temos, segundo as condições sociais que temos. Né? O indivíduo fragmenta muito o olhar que tem sobre si mesmo. A existência corporal possibilita a autorrealização, que é a transformação dos potenciais em realidade. Todo esse potencial que está aqui dentro, que Jesus fala, vós sois deuses, o Espiritismo fala que nós somos seres perfectíveis, isso daqui precisa ser desdobrado, precisa vir à tona. E isso vai depender do enfrentamento da existência. O enfrentamento da existência faz com que o indivíduo tenha que mobilizar as suas capacidades cognitivas, afetivas, emocionais, tudo isso tem que ser mexido e é revolvido no contato com o outro, no enfrentamento das dificuldades, nos momentos alegres. Tudo isso, então, está possibilitando que isso venha para fora.
fugir da vida não é a melhor coisa. Nós temos que aprender a estar em contato com a vida. Esta é uma aptidão que temos que desenvolver, a sociabilidade. Mas como que uma pessoa que tem uma taxa significativa de timidez ou de menos-valia dentro dela, como ela pode se sentir confortável para se relacionar com o outro? Você pega uma pessoa que tem a paranoia, que tem algum processo interno de auto-julgamento, de culpa. Quando ela vai se relacionar, ela tem a impressão que está sendo julgada, que as pessoas não gostam dela. E isso são coisas subjetivas, não vem de fora, vem de dentro. Aí a necessidade de trabalhar o mundo interno. Para que isso não seja empecilho. Então vocês veem, os empecilhos não estão lá no outro, no olhar do outro, no julgamento do outro, mesmo que o outro julgue. Por que que o olhar do outro nos pega? Por que que o julgamento do outro nos derruba? Porque ele é forte ou porque nós somos fracos? É muito fácil projetar, né? Ah, você que faz isso comigo, você me coloca para baixo, você fala mal de mim, você. E por que que nós somos tão frágeis? Vai ter que chegar uma hora nesse processo evolutivo que vamos estar vacinados contra o olhar do outro. Os outros sempre vão olhar. Por que que eles olham? Porque eles têm olhos. Porque eles existem. Não dá para passar uma borracha em todo mundo e tirar do mundo. Não é? Nós temos que saber lidar com isso. Agora, o bacana de tudo isso é que o outro mostra como nós estamos. É por isso que os benfeitores falam que o nosso inimigo, a pessoa difícil, é um benfeitor. Porque ele está sendo um espelho, fazendo eu ver aquilo que eu não consigo enxergar de pronto, no mergulho interno. Sempre que nós chegamos perto de alguém e nos incomoda, opa, tem uma mensagem aí. Tem alguma coisa lá dentro que não está muito bem. Vocês vejam, o Frederico Pels da Gestalt Terapia, ele também fala, ele diz o seguinte: a terapia faz o indivíduo crescer, faz o indivíduo superar a neurose quando ele cresce. Por que quando nós crescemos nós melhoramos? Porque nós aumentamos a nossa visão da vida. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, ela fala que quando nós somos possuídos por sentimentos elevados como o amor e a gratidão, olha só, gente, o amor e a gratidão, alguns conflitos da personalidade são curados. Mas como assim? Quando a pessoa está cheia de amor, de gratidão, há uma expansão da sua consciência, da sua percepção. Quando expande, aquilo que parece um estorvo desaparece. Deu para entender? A gente poderia dizer o seguinte: muitos problemas que nós temos são de uma percepção distorcida e não de uma realidade em si. Se nós temos uma visão reduzida da vida, tudo é ameaçador, porque eu me sinto muito pequeno, impossibilitado. Quando eu expando as minhas possibilidades, eu começo a enxergar as coisas como são, não como eu imagino. E aí nós tomamos contato com esse Deus interno. E aquilo que parecia ameaças, diluem-se por causa desse estado melhorado da personalidade. Vocês vejam, nós temos oscilações. Tem dias que nós estamos melhores. Nós somos mais lúcidos, mais sociáveis, mais amistosos. Tem dia que a gente cai. Não consegue nem olhar para os outros, quer ficar trancado no quarto.
O indivíduo fica possesso por sentimentos de inadequação, de mal-estar, que ele não tolera a relação com o outro. Nós temos que exercitar mais esse lado positivo, que é uma proposta da psicologia positiva. Cultivar mais os sentimentos elevados. Não quer dizer que nós estamos nos alienando dos sentimentos negativos, mas é não cultivá-los. Temos que trabalhar, elaborar, mas também desenvolver outras qualidades que nos fortaleçam, que faz o indivíduo se sentir bem consigo mesmo. Diz Joana de Ângeles que ninguém pode evadir-se da consciência dos deveres relevantes do crescimento espiritual. Nós não podemos fugir disso, não é? Estamos aqui para crescer, não pode ser deixado em segundo plano, tem que ficar em primeiro plano. E isso não quer dizer se alienar das nossas coisas do mundo. Não. Mas tem que ser o prioritário. Porque quando nós estamos cuidando desse crescimento, nós estamos melhorando a relação com o mundo. É a ideia da individuação do Jung. A pessoa que se individua, ela se torna ela. Olha que engraçado. Mas espera, nós não somos nós? Sim, nós somos, mas mais ou menos. Muitos de nós estamos tão grudados nos papéis sociais que nós achamos que somos os papéis sociais, ou a persona. Então o indivíduo acha que é o diretor, o outro acha que é o dirigente, o outro acha que é o passista. Nós ficamos fixados no papel. E quando nós ficamos fixados no papel, o eu fica sufocado. O eu fica sufocado. Eu lembro de uma pessoa que estava tão fixado no papel de executivo, que quando ele chegava em casa, ele continuava preso ao papel de executivo. Ele quase que pedia um relatório para a esposa e para os filhos para saber como foi o dia. Relatório, faz fila aqui, deixa eu ver como que foi. Ele não conseguia entrar no papel de pai e de esposo. A hora que nós chegamos em casa, o papel é outro. Não é mais de chefe, gerente, sofredor, não, é de marido, é de esposa, é de filho. A hora que nós saímos do centro, nós temos o nosso papel social. A gente não pode se confundir. Quando isso acontece, tem algum conflito aí na personalidade, às vezes é para compensar alguma coisa. Você pega uma pessoa que tem sentimento de inferioridade, ela se acha um zero à esquerda, e ela tem uma profissão que tem um reconhecimento social. O indivíduo, digamos que seja advogado. Quando você chega para uma pessoa dessa e fala, fulano, ele fala fulano não, doutor. Ele está identificado com o papel. Como pessoa, ele não tem valor, ele se acha assim. Mas como o doutor tem um reconhecimento social, ele compensa. Então ele fica grudado nesse papel para se sentir importante. Olha o que os conflitos vão causando em nossa personalidade. Agora, o mais bacana de tudo, estudando Espiritismo, é que nós vemos que tem papéis de vidas passadas que podem se interpor nos papéis atuais. Imagina uma pessoa que no passado foi um grande empresário, comandou grupos, organizou atividades, e hoje ele reencarna numa posição de subalternidade. Ele vai ser aquele subalterno chato, vai querer dar a opinião dele, vai querer se impor, porque aquele papel não morreu. Ele vai permear a personalidade atual. Ele vai querer mandar no chefe, ou vice-versa. O indivíduo, na vida passada, teve uma situação bastante limitada e hoje vem num cargo de reconhecimento social.
Eu conversei com uma pessoa que ela dizia o seguinte: eu me sinto uma fraude, porque todos reconhecem que eu sou muito capaz, mas internamente eu me sinto inferior. Era por causa do passado, porque no presente ele teve uma formação extraordinária e era muito bem sucedido. Só que a personalidade passada tinha vivenciado situações de muitos limites e restrições que ele se identificou com aquela experiência, se achando uma pessoa sem valor. Então, isso permeava a personalidade do presente. Olha que interessante isso. É muito comum, às vezes, uma pessoa chegar e falar para a pessoa: nossa, você fala tão bem, ou você escreve tão bem, você é tão extrovertido, você é tão... Menciona alguma qualidade e a pessoa fica desconcertada. Ela não consegue ver. A autoimagem dela está distorcida. Bom, nosso tempo está acabando. Joana de Ângeles diz que as leis divinas estabelecem que o progresso é irrefragável e nada o detém. Pode-se estacionar no caminho, mas chega o momento que o amor de Deus enseja expiação ao indivíduo e ele, encarcerando-se no corpo, impossibilitado de complicar o processo de evolução, reeduca-se, desperta para a realidade. Então o indivíduo pode ficar com o pé no freio durante até um certo tempo. Chega uma hora que não dá mais. Aí vem a reencarnação compulsória, ele é obrigado a reencarnar. Agora, como que nós, aqui reencarnados, com a possibilidade de fazer muitas coisas, vamos nos contentar, nos conformar, vamos entender o conformar, entrar dentro de uma forma. Como que nós nos permitimos isso? O indivíduo não se permite crescer. O Freud, ele fala que às vezes as coisas podem estar acontecendo na vida da pessoa, mas ela tem uma culpa na qual ela não se permite ter sucesso, porque ela se acha errada. É como se tivesse um sabotador interno. E olha, e para nós espíritas é um exercício mental. Quando isso vem de dentro ou vem de fora? É um sentimento interno ou é uma obsessão? O obsessor pode pegar carona no nosso pensamento e incrementar isso na nossa cabeça, desqualificando ainda mais a pessoa. E ela não se permite grandes realizações, ou aquilo que tem que ser feito. Então tem uma série de coisas que nós temos que nos desembaraçar para fluir com a vida. Aproveitar melhor a nossa existência. Então, não vamos perder tempo. Vamos valorizar a nossa existência, não importa o papel que nós estejamos, não importa a condição. Tudo o que está acontecendo é o melhor para que nós possamos melhorar. Então vamos extrair, ter olhos de ver, de extrair daí o melhor. E não ficar brigando só com a situação, que é um estado patológico, é um estado doentio. Isso não agrega nada, ficar só reconhecendo o lado negativo. E as coisas boas que já estão acontecendo. Essa é a ideia da psicologia positiva. O indivíduo reclama que trabalha mal, ganha mal, mora mal, mas ele tem casa, ele tem o que comer, isso ele não vê. Então, há uma rebeldia do espírito, não quer dizer que ele tenha que se conformar. Mas espera, e a coisa boa que está acontecendo? Porque quando ele se apropria da boa experiência, isso causa coisas internas. Que coisas internas? Vivência, o sentimento de ter vivido, de ter importância, de pertencer a uma família. Não é? Então, isso tudo pode dar um gás diferente para a pessoa. E isso vai trazer mais lucidez. Se o indivíduo tem mais lucidez, ele consegue aproveitar melhor a existência. Porque quando ele reclama da prova, ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, ele tem que passar de novo.
Você acompanhou Espiritismo em Casa.